polímeros polares, polímeros apolares. Afinal de contas, o que é essa tal de polaridade e por que é importante conhecer essa característica dos materiais? Fica comigo até o final desse vídeo para entender um pouquinho mais a esse respeito. Olá, Ricardo Cuziola com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações a respeito de polaridade em materiais poliméricos, o que é, por que é importante conhecer e o que ela influencia nas aplicações desses materiais. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo e baixa o PDF, que o PDF vai complementar bastante o que eu vou trazer de informação para você ao longo desse vídeo. Tá certo? Mas antes de entrar nesse conteúdo, se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita e garante a sua inscrição agora. Clica no botão que está aqui embaixo para poder receber conteúdo técnico regularmente aqui no canal. Aproveita também, já curte esse vídeo e compartilha com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar pelo tema de materiais poliméricos. Compartilhe nas suas redes sociais, grupos de técnicos de WhatsApp, enfim, com profissionais da indústria de moldagem, da indústria de projetos, indústria de matérias-primas, indústria, enfim, que trabalha com plásticos em geral, os usuários de plásticos, e também com o pessoal da academia, alunos, pesquisadores e professores que possam se interessar pelo tema de polímeros, tá certo? Então, fique atento também a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para cursos online, tem link para e-book, enfim, fique atento a todos esses links que você vai poder complementar ainda mais todo o seu conhecimento a respeito dos materiais plásticos, tá certo? Bom, vamos lá, vamos entrar nesse conteúdo, tá? E para explicar o que é polaridade de polímeros, eu vou fazer um breve break aqui nesse vídeo e vou desenhar um pouquinho para você entender o que é polaridade e como ela pode influenciar as propriedades dos materiais. Dá uma olhada nessa explicação. Bom, para te explicar o que é polaridade, eu vou brevemente mostrar aqui para você o que é polaridade. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, baixa o PDF que está junto com esse vídeo, que lá você vai encontrar explicações um pouco mais detalhadas. Mas eu vou usar um conceito que se chama de eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a tendência ou a força relativa com que um átomo que está presente numa ligação química ou um grupo funcional presente numa molécula atrai pares de elétrons envolvidos numa ligação covalente. Tá? Então vamos pegar um exemplo de uma molécula do nosso mundo aqui, né? Então a gente tem aqui carbonos e hidrogênios, e se a gente olhar a eletronegatividade do carbono e a eletronegatividade do hidrogênio, eles têm eletronegatividades bastante próximas. Tá? Em termos de eletronegatividade, eles são bastante parecidos. E o que acontece então nesse caso é que os elétrons que fazem parte dessa ligação, esse risquinho aqui significa que eles estão compartilhando um par de elétrons, né? Os elétrons que fazem parte dessa ligação covalente, eles não têm tendência de serem atraídos nem pelo hidrogênio e nem pelo átomo de carbono. Eles acabam ficando realmente aqui nessa região central. E aí o que acontece, ou na verdade assim, eles não têm uma região de preferência para ficar, e aí o que acontece é que não se cria uma diferença de carga elétrica entre esses dois átomos participantes da ligação. Tá? A gente tem uma ligação que é dita de ligação, essa ligação aqui é uma ligação dita apolar. Não existe a criação de uma diferença de eletronegatividade que atrai os elétrons para um lado ou para o outro, e por isso a gente não tem a criação do que se chama de polos elétricos, ou mais tecnicamente de dipolos elétricos. Tá? Agora vamos pegar um outro exemplo de uma molécula. Então eu vou pegar uma parte de uma molécula aqui, que ainda é formada por carbono, mas que tenha essa configuração. Tá?
Então a gente tem aqui uma carbonila, né, que é um carbono com uma dupla ligação num oxigênio. Isso aqui indica que eles estão compartilhando dois pares de elétrons. Tá? Agora, se a gente olhar a eletronegatividade do oxigênio comparada com a eletronegatividade do carbono, a gente vai ver que a eletronegatividade do oxigênio ela é maior do que a do carbono. Então, o oxigênio tem a tendência de atrair mais para si os pares de elétrons compartilhados. Isso significa que esses elétrons que estão compartilhados aqui vão ter uma tendência de ficar mais próximos do átomo de oxigênio do que do átomo de carbono. Isso faz com que se crie como se fossem polos, ou, de novo, dipolos elétricos na molécula, aonde tem uma tendência de maior carga negativa próxima ao átomo de oxigênio e, por consequência, por falta de elétrons aqui, uma tendência de uma carga positiva mais próxima do átomo de carbono. Então, agora a gente percebe que existe, então, uma polaridade, um polo negativo, um polo positivo, e essa ligação aqui, então, é uma ligação dita polar. Tá? Essa polaridade ela é gerada principalmente pela diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos que você está vendo aqui, mas ela também pode ser influenciada por grupos laterais. Então, esse átomo de carbono aqui, ele pode se ligar depois em um outro átomo de carbono, ele pode se ligar num átomo de nitrogênio, ele pode se ligar num átomo de oxigênio, e esses átomos podem influenciar essa polaridade, deixar ela mais ou menos intensa, tá? Mas o conceito aqui é basicamente esse, tá? Uma ligação ela vai ser polar se houver uma diferença de eletronegatividade significativa entre os dois átomos participantes dessa ligação, como é o caso dessa molécula aqui, polar, e ela vai ser apolar se entre os átomos participantes dessa ligação não houver uma diferença significativa de eletronegatividade. No PDF eu trago para você uma forma de avaliar a eletronegatividade de vários átomos. Tá? Eu vou rascunhar ela aqui para você. Imagine aqui a tabela periódica. Né? A gente tem aqui a tabelinha periódica. Tá? E uma das formas de avaliar a eletronegatividade é usando a escala de Pauling, em homenagem ao Linus Pauling, que diz que a eletronegatividade ela aumenta nesse sentido e nesse sentido. Então, os átomos com maior eletronegatividade estão localizados aqui, os com menor eletronegatividade estão localizados aqui, e aqui no meio a gente tem uma escala crescente. Então, lá no PDF você vai encontrar essa escala bonitinha, detalhada para você. Tá? Mas é basicamente assim que a gente avalia se um material ele é polar ou apolar, pela presença dessa diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem uma molécula. Bom, agora que você entendeu o que é polaridade e que ela está presente em alguns tipos de polímeros, é importante saber, bom, o que ela influencia, né? Se existem polímeros polares e polímeros apolares, quais que são as diferenças? Então eu vou trazer para você, essa influência ela pode afetar vários aspectos, né? Essa característica pode afetar vários aspectos dos materiais poliméricos. Eu vou trazer 4 influências principais que a polaridade pode ter sobre os materiais, sobre as características dos materiais e, por consequência, sobre as aplicações desses materiais. Tá? Então a primeira influência que a polaridade pode ter num material polimérico é sobre a cristalinidade e, em alguma medida, sobre as propriedades mecânicas dos materiais. O que acontece? A polaridade, como você viu, ela cria um dipolo elétrico na molécula e, como você sabe, né, se você já estudou eletricidade, né, os opostos se atraem, magnetismo, e por aí, quando a gente tem esse dipolo, um polo positivo, um polo negativo, em uma molécula e a mesma coisa numa outra molécula que está ali do lado, elas têm a tendência de se atrair com uma força maior, a força intermolecular, aquela força que atrai as moléculas dos materiais plásticos,
ela tende a ser maior do que quando a polaridade não existe, quando não existe esses dipolos elétricos, tá? Então, essa atração mais intensa quando existe a polaridade, ela favorece a cristalinidade do material. Não é uma condição necessária para um material ser cristalino ele ser polar, vide o polietileno, que é apolar, ele não tem diferença de eletronegatividade entre os seus átomos, e portanto ele é um material apolar, e ainda assim é um material bastante cristalino, e vide muitos outros materiais amorfos que são polares e não formam cristais. Tá? Mas a presença de polaridade junto com configurações morfológicas na estrutura molecular do material que favoreçam a aproximação e o empacotamento molecular auxiliam numa maior cristalinidade. E uma cristalinidade mais elevada, por sua vez, influencia bastante as propriedades mecânicas do material. Notadamente, as características mecânicas de módulo de elasticidade, resistência à tração do material são bastante influenciadas por uma maior cristalinidade, tem a tendência de acompanhar a cristalinidade do material, então quanto maior a cristalinidade, maiores essas propriedades, e portanto, em algum grau, a polaridade de um material plástico, quando ela influencia a formação ou uma taxa maior de cristalinidade, ela também influencia as propriedades mecânicas dos materiais, tornando esses materiais normalmente mais resistentes mecanicamente, principalmente na tração, na flexão e por aí vai. Tá certo? Então essa é a primeira influência, nas propriedades mecânicas e na cristalinidade dos materiais. A segunda influência é nas propriedades térmicas. Ora, se o material polar ele tem uma tendência de ter uma maior força de atração intermolecular, ainda que ele seja amorfo, isso tem um efeito de aumentar as temperaturas de transição desse material. Então, TG e TM, se quiser saber o que é TG e TM, eu vou deixar o link para um vídeo aqui em cima onde eu falo e explico tudo para você, tá? Então vai lá e assiste esse vídeo. Mas essas temperaturas de transição, a TG e a TM, que basicamente são temperaturas em que a gente aumenta a mobilidade molecular e a temperatura de fusão propriamente dita para materiais semicristalinos, essas temperaturas com materiais polares têm uma tendência de serem mais elevadas. Isso faz com que os materiais precisem de mais temperatura para serem processados, mas também suporte a temperaturas mais elevadas e suportem cargas mecânicas a temperaturas mais elevadas nas suas aplicações. Então, materiais polares podem ser utilizados a temperaturas normalmente mais altas do que materiais apolares na aplicação final, certo? Existe uma influência, uma terceira influência da polaridade nas propriedades elétricas de materiais. Todo material plástico é um isolante elétrico. A natureza das ligações covalentes que formam os materiais poliméricos, ela limita o fluxo de elétrons e, portanto, impede a transmissão de corrente elétrica. Tá? Agora, a presença de polaridade nas moléculas dos materiais poliméricos permite que exista uma certa movimentação eletrônica dos elétrons, permite que exista aí uma diminuição na característica de isolação elétrica desses materiais. Eles ainda vão ser materiais isolantes, mas vão ter essa característica um pouco diminuída. Não é à toa que os melhores materiais para isolação elétrica são os materiais apolares. E o que acontece com os materiais polares é que eles podem ter uma diminuição na sua resistência, principalmente a falha por trilhamento elétrico, aquela falha onde você aplica uma corrente elétrica, uma tensão elétrica na superfície do material e em um determinado momento ocorre um arco elétrico e aí você tem uma falha da superfície, ocorre inclusive muitas vezes o dano superficial no material por conta da geração de um arco elétrico na superfície desse material. E em materiais polares, essa tendência a tendência disso acontecer é mais facilitada exatamente pela presença de uma polaridade mais significativa nos materiais. E finalmente, a quarta influência da polaridade nas propriedades, nas características dos materiais, está relacionada com os aspectos superficiais desses materiais. Uma das características superficiais mais comuns que a gente encontra em polímeros é a dureza superficial, que está ligada de uma certa forma
entre outros aspectos morfológicos do polímero, com a cristalinidade. Então a gente já falou que a polaridade influencia a cristalinidade, né, aumenta a cristalinidade, e uma maior cristalinidade pode levar a uma maior dureza superficial. Essa é a primeira característica superficial de um polímero que pode ser afetada pela polaridade. Mas também existe uma característica muito interessante para peças que vão ser pintadas ou decoradas, embalagens, por exemplo, que é a molhabilidade, está ligada com tensão superficial do material. E eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, vou deixar os cards aqui em cima para você, tá? E o que acontece? Os materiais apolares têm uma tendência de serem mais difíceis de serem molhados por conta da tensão superficial desses materiais. A gente não consegue molhar adequadamente esses materiais. Então o que precisa ser feito? A gente precisa de um tratamento superficial nesses materiais para que a gente consiga criar pontos reativos na superfície desse material, que vão ser basicamente pontos onde se cria uma polaridade momentânea, artificial ali, pontual, para que a gente possa então conseguir pintar esses materiais, decorar esses materiais de forma mais facilitada. Os materiais polares possuem uma facilidade um pouco maior de serem pintados e decorados, exatamente porque as tintas, como normalmente também tem essa tendência de uma maior polaridade, elas molham melhor a superfície do material. Tá certo? E aí, com isso, a gente tem as 4 principais influências da polaridade molecular, né, das moléculas, das macromoléculas constituintes dos polímeros, em como elas influenciam as propriedades e as aplicações dos materiais, tá certo? Eu fico muito curioso para saber o que você achou desse vídeo, como ele te ajudou no seu dia a dia a resolver os principais problemas que acontecem no seu trabalho. Então me deixa uma mensagem, coloca um comentário aqui embaixo, me manda um e-mail dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas que pudessem interessar por esse tema. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!